Bom, pessoal, vamos aí agora analisar os clubes finalistas da Copa do Brasil: Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Para diferenciar todos aqui nos gráficos, usamos as cores Corinthians, no caso a gente botou em cinza, o Cruzeiro em azul, Fluminense em verde e o Vasco em preto. Aí puxamos aqui vários quesitos. Vamos aqui no primeiro, ativos. Então temos o Corinthians aqui com 2 bilhões de ativos em 2024. Ele começou a década aqui com 1 bilhão e 100, praticamente dobrou aqui. O Cruzeiro, ele estava com 340 milhões no início da década, ele oscilou um pouquinho, aí veio a SAF e hoje está em 2 bilhões e 700 de ativos aqui. Fluminense começou a década com em torno de 500, aí foi evoluindo um pouquinho e está hoje em 632 milhões de ativos aí. O Vasco começou com 270 milhões, ficou praticamente estável aqui, aumentou um pouquinho, 826, agora está em 914 em 2024. Bom, agora passivos, né? Passivos são tudo que o clube deve para terceiros, né? Então, pode ser bancos, fornecedores, são dívidas basicamente que o clube tem. Então aqui a gente já começa com o Corinthians, uma dívida bem alta no início da década, estava com 1.291 e ele já publicou aqui os balancetes, né, de 2025. Então ele estava aqui em finalzinho de 2024 em 2.700, agora pulou para 2.849, beirando aqui os 3 bilhões de passivos. O Cruzeiro com 1 bi mais ou menos no início da década, aí estabilizou, pulou para 2, aí ele ficou aqui mais ou menos 1.700 e pouco, 2.300, e a gente repetiu aqui que ainda não publicou os balancetes aí de 25. Então ele está em torno de 2 bilhões e 400 aqui, a parte dos passivos do Cruzeiro. Fluminense, o verdinho, começou a década 769, foi 741, 793, aí para 823, aumentou um pouquinho, 866, e a gente seguiu aqui, que ele não publicou os balancetes aí. Agora, o Vasco, a gente tem aqui com 919, quase 1 bi, aí em 2020, início da década, 795, 802, aí deu uma boa aumentada aqui, 1.245, 2023, e a gente tem aqui em 2024, 1.467, não publicou balancete, então vai seguindo com esse aqui em 2025, até que publique o balanço, a gente tenha o número definitivo. Patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Pega os recursos do clube e diminui de tudo que ele deve. E aí nós estamos percebendo aqui muitos dos clubes aqui com uma situação negativa. O que significa isso? Você pega todos os recursos que o clube tem e bota na mesa para poder quitar as dívidas. Ele vai quitar as dívidas, só que vai ficar faltando. Então, todos os clubes que estão aqui abaixo do nível 0 aqui, ó, com números negativos, significa que, mesmo vendendo tudo que tem, ele não vai ter recurso suficiente para pagar. Alguns fornecedores, alguns credores vão ficar com piques na mão, não vão conseguir receber tudo que é devido, né? Aí vamos item por item aqui, começando pelo Corinthians. O Corinthians aqui estava negativo em 131 milhões no início da década, e aí foi estabilizando 114 aqui em 2023, 2024 pulou para 425, e agora está em 607 milhões em 2025, já com um balancete atualizado. Os outros não têm balancete atualizado, então vai do jeito que a gente seguiu 2024 igual. O Cruzeiro estava numa situação bem difícil, 713, 826 aqui negativo. Aí entrou com a SAF, o Pedrinho BH entrou com o dinheiro dele aqui para poder reverter essa situação. E aí ficou praticamente estável aqui, melhorou um pouquinho aqui, 396 milhões positivo, e está em 571. Aí até que publica o balanço, esse é o número vigente aqui de 2024. O Fluminense, 269 milhões de negativo, né? Depois 271, quase igual a 284, melhorou um pouquinho em 2023 com os títulos, né? 185, e 2024 voltou para os 234, na casa dos 200 aqui. E em 2025 a gente seguiu, ainda não tem balancete publicado.
O Vasco aqui, a gente estava com 649 milhões no início da década, ficou 527, depois 420, 75, 375, melhorou um pouquinho em 23, aí tornou a piorar em 2024, 552, e a gente seguiu com esse mesmo em 2025 até que publique o balanço. Então, dos 4 clubes, 3 estão com patrimônio líquido negativo, ou seja, se fosse uma empresa comum, já estaria na situação falimentar. Agora, os resultados anuais. A gente vê aqui, no início da década, prejuízo, quase todos aqui, somando o prejuízo de todos, daria quase meio bi, 500 milhões. Aqui no 21, seguiu aqui com 13 milhões, 122 menos 113. O Vasco aqui deu lucro e o Cruzeiro deu prejuízo. Um lucro grande aqui no Vasco, na entrada da SAF, 498 milhões. E do Cruzeiro também reverteu na época da SAF aqui 93 milhões. E aqui foi a grande jogada do Pedrinho BH, colocando em torno de uns 600 milhões do bolso dele aqui. Isso aqui entrou como receita do clube. E o Fluminense deu um lucro aqui em 2023, ele estava praticamente zerado aqui nos outros anos e seguiu aqui bem próximo disso. E o Vasco aqui com prejuízo em 2023, 272 milhões e 171 milhões de prejuízo em 2024. E observando aqui no 2024, todos os clubes dando um prejuízo de quase 370 milhões aqui de reais de prejuízo no ano passado. Agora, as receitas. Aí, todos juntos aqui, 900 milhões no início da década, aí no final de 2024, 2 bilhões e 600, uma boa evolução aqui. Vamos um por um aqui. O Corinthians de 425 milhões pulou para 1,052, deu uma boa levantada. O Cruzeiro de 119 pulou aqui para 465, caiu para 374. Mas já ainda assim deu uma boa levantada também. Fluminense, 183 milhões, agora 2024 668, talvez 2025 com a participação e a premiação no Mundial de Clubes pode ser que bata esse recorde aqui. O Vasco aqui 170 milhões, seguindo, 125 pegou um pouquinho, 362, 470, deu uma boa melhorada aqui também do início da década até agora. Agora, investimentos. Corinthians teve uma série de investimentos aqui, 90 milhões no início da década, e aí fechou em 72 milhões. Esse ano não teve um investimento muito alto, não. Perdão, 24 milhões aqui. Estava 206 milhões em 2024, foi um ano que investiu bastante aqui. O Cruzeiro também investiu pesado em 2024, 333 milhões. Esse ano já baixou um pouquinho para 84. O Fluminense investiu em torno de 33 aqui em 2022, 73 em 2024, em 2025 191 milhões, por conta também do Mundial de Clubes, ele precisava investir, né? E o Vasco aqui 32 milhões, 164, 179, 72 milhões esse ano. Agora eu vou um comparativo aqui, interessante, que é quanto que o clube investe e quanto que ele está, a situação patrimonial dele, né? Então o Corinthians aqui, ó, ele estava negativo, ou seja, está em situação falimentar. Em 2024 investiu 400, teve um prejuízo lá no patrimônio líquido com 425 milhões, ou seja, esse valor já está com o patrimônio virado, não pagaria os 425 milhões em dívidas, se ele encerrasse as atividades, e ainda assim fez 206 milhões naquele ano de investimentos. Esse ano ele investiu menos, 24 milhões, mas segue uma batida aqui de 80, 100 milhões de investimentos aqui, apesar dos prejuízos. No ano que ele investiu mais, o dinheiro empregado aqui acaba aumentando também o prejuízo proporcionalmente. Aqui, o Cruzeiro, em torno de 20, 30 milhões, 76, 333, investiu muito pesado no ano de 2024, esse ano 84 milhões. E aqui ele teve ainda uma evolução patrimonial, aqui a virada de jogo, né, quando estava na entrada da SAF, ele ficou com patrimônio positivo. O Fluminense, com patrimônio negativo aqui de 270, 280 milhões, melhorou um pouquinho em 2023 com lucro.
piorou de novo 234 milhões em 2024, e foi o segundo ano maior de investimento, 73 milhões, depois foi 191 milhões de investimento. O Vasco aqui, um investimento baixo, até 2023, que aí começou com a SAF, ele entrou com 164, 179, e esse ano, 2025, 72 milhões. E seguindo aqui situação bem difícil aqui de patrimônio líquido negativo. Agora vamos ver performance esportiva. O Fluminense fechou esse ano com 99 gols, o Vasco 93, Cruzeiro 86 gols e o Corinthians 80 gols. Foi dos quatro que fez menos gols. Total de pontos, 126 pontos do Fluminense, 113 do Corinthians, 108 do Cruzeiro e 89 do Vasco. O Vasco acabou sendo o que fez menos pontos aqui de todos. E está na final com o Corinthians, então o Corinthians tem uma vantagem aqui de pontuação. O valor do elenco, o Vasco 723, o Corinthians 687, o Vasco tem um elenco mais valorizado. O Cruzeiro é o maior de todos, só que já foi eliminado, 835 milhões. E o Fluminense com o mais baixo, 568 milhões. Média de idade dos titulares. Interessante aqui o 26,64 do Corinthians, 26,45, muito próximos aqui. Os finalistas aqui, os dois mais velhos, o Cruzeiro 27,36, diferença até pequena, e o Fluminense mais com times em final de carreira, 32 anos praticamente de média de idade. O valor dos titulares, a gente tem outra similaridade do Vasco, 83,30 do Corinthians, 82,30, 1 milhão. Lembrando que nós fizemos também o do Flamengo e do Palmeiras, a diferença foi de 1 milhão também, 112 a 111, se eu não me engano, a favor do Palmeiras, com 1 milhão a mais. O Fluminense 48 milhões, um elenco mais final de carreira, não tem um valor de mercado tão relevante, e o Corinthians e o Cruzeiro 100 milhões aqui. Muito obrigado, por favor, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.